Graça e paz, amados irmãos. Aqui é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Bem, amados irmãos, nós estamos falando sobre os dons espirituais. Vamos à Palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Amém, amados irmãos? Vamos à Palavra de Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro na Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, a unção, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, nos dá capacidade, ó Deus, de podermos falar, Senhor, aquilo que realmente o Senhor quer que venhamos falar. Ó meu Deus, Pai amado, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, usa-me, Senhor. Usa-me, Pai, poderosamente, para que eu venha a falar, Senhor, aquilo que realmente o Senhor quer que eu fale, Pai. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos à Palavra de Deus. Vamos à Palavra do Senhor nesse dia, falar sobre os dons espirituais. Mas antes de eu falar sobre línguas estranhas, eu quero falar aos irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo. Em outra palavra, amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo é a confirmação de Deus em toda a sua plenitude dentro de nós. É a resposta de Deus aos anseios do homem e das mulheres cristãs. Devido à obra diabólica de todas as forças do inferno exercida na humanidade, o que isso mesmo pode se dizer, sem exagero, que a terra transformou num reino de Satanás. Pois Satanás ofereceu a Cristo o reino deste mundo. Satanás ofereceu a Cristo a plenitude deste mundo. Ele diz que a ele foi dado. Por que foi dado? Pelo pecado cometido pelo homem. O homem perdeu o direito, ele era mordomo, era administrador de Deus. E ele perdeu sua condição de mordomia, entregando toda a terra na mão de Satanás. Portanto, a terra transformou-se no reino de Satanás. Não há outra alternativa, amados irmãos, para os seguidores de Jesus, senão receber o seu Espírito, para poder ser guiado por todo o caminho, em completa segurança, por todo o dia da sua vida terrena. O batismo com o Espírito Santo não pode ser considerado em termos de opção de determinada denominação, não, amados irmãos. Na verdade, também não é
algo doutrinária, pois é uma necessidade imprescindível, de tal forma que sem ela a chance de sobrevivência cristã neste mundo é praticamente impossível. Sem a presença do Espírito Santo, amados irmãos, é impossível, não há possibilidade, não há meio para os cristãos sobreviverem aqui na terra. A Bíblia nos informa que o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós somos propriedade peculiar de Deus. O Evangelho foi pregado, amados irmãos, foi difundido e aceito pelas nações. Foi porque os cristãos foi impulsionado por meio do Espírito Santo de Deus. Mas existe um espírito satânico atuando no mundo, dentro também do mundo espiritual, amados irmãos. Existe um espírito religioso também se aproveitando muitas vezes, imitando a presença do Espírito Santo. Também existe uma política por trás das igrejas, amados irmãos. Existe uma influência política. Eu quero dizer para os irmãos que política e religião, ele não se mistura. E quando se mistura, ele corrompe. A política corrompe a religião, ele corrompe a fé. Basta vocês olharem para os políticos atuais. Alguns ainda estão sendo salvos, mas a maioria, 99%, amados irmãos, estão envolvidos em falcatrua, estão envolvidos em problemas com a justiça. E existe, portanto, amados irmãos, uma política atuando, uma política egoísta dentro da igreja evangélica. Então hoje podemos encontrar pastores com comportamento inclusive sexual inaceitável socialmente, alimentando almas de cristão que têm a mesma conduta. Igreja atualmente tem se transformado em verdadeiros boates, amados irmãos, verdadeiros boates cristãos, acreditando que muitas vezes as festas religiosas irá conduzi-lo para o céu. Existe dentro de igreja colocando jovem seminu diante do altar para dançar, para atrair o público, para atrair as pessoas que são mal orientadas. Eu sinceramente não consigo compreender o que está ocorrendo com os pastores da atualidade. Existe cristão acreditando que as línguas estranhas seja o batismo com o Espírito Santo. Enfim, uma das coisas que prova que você é batizado com o Espírito Santo é língua estranha. Mas você pode ser batizado com o Espírito Santo e nunca ter falado em línguas estranhas. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas nunca ter falado em línguas estranhas. Você não precisa ficar falando horas e horas em línguas estranhas para mostrar que você é verdadeiramente santo. Falar em línguas estranhas não te dá santidade. Apóstolo Paulo deixou bem claro aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente a de profetizar, porque o que fala línguas estranhas, ele não fala aos homens, senão a Deus. Mas muitos pregadores, amados irmãos, eles ficam horas e horas dentro da igreja, passeando de um lado para o outro, se coçando, muitas vezes passando uma inquietude dentro da igreja. Mas quando pega o microfone, parece que ele foi ligado numa tomada de 220.
começa a falar em línguas estranhas que não para mais, e a igreja não recebe, não se edifica. A igreja fica sem saber o que ele está falando. Aí as pessoas saem de lá e falam, mas aquele pastor fala em línguas estranhas tão bonita. Aí você pergunta, você entendeu? Não. Mas se não entendeu, o apóstolo Paulo deixou bem claro, amados irmãos. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Aquele que fala em línguas estranhas, ele não fala senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito ele fala de mistério com Deus. O que fala em línguas estranhas, ele edifica somente a si mesmo. Mas aquele que profetiza, aquele edifica a igreja. Aí ele deixou bem claro aqui, eu quero que todos vós falais em línguas estranhas, mas muito mais que profetize. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Eu estou falando em profetizar, amados irmãos, é aquela palavra profética, a pregação do evangelho. O verdadeiro espírito da profecia, ela é confirmado mediante a pregação do evangelho. Porque ele deixou bem claro, amados irmãos, que aquele que fala em línguas estranhas, ele deve falar no máximo por duas pessoas, e se não houver alguém que interprete, então que ele fique calado. Mas se houver interpretação, a interpretação irá edificar a igreja. A interpretação de línguas irá edificar a igreja. Aí eu vejo que o apóstolo Paulo diz assim também, vós, se com línguas não pronunciais palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao ar, disse ele. E existe isso dentro da igreja, amados irmãos. Pessoas que acham que falar em línguas estranhas é símbolo de santidade, é símbolo de pureza. Mas não é, meus irmãos, não é mesmo. A línguas estranhas só edifica aquele que fala em línguas estranhas, o espírito dele fica até edificado, mas a sua mente fica vazia. Se eu ignorar o sentido da voz, disse ele, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai abundar nele para a edificação da igreja. Veja bem, pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que possa haver intérprete. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica vazio, fica sem fruto. Que fareis? Orareis com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizes com espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Quer dizer, aquela pessoa que não entende. Como ele vai falar amém? O amém significa assim seja. Como ele pode concordar com coisas que ele não está entendendo? É necessário entender, é necessário haver interpretação de línguas, amados irmãos. Sobre como a pessoa que não entende vai falar amém sobre a atuação de graça, visto que não sabe o que você fala. Porque realmente tu dás bem a graça, mas o outro não é edificado. Inclusive as pessoas que não entendem acabam saindo de lá escandalizado, acabam saindo da igreja escandalizado, porque não entende, amado irmão, porque não compreende. Na realidade, amados irmãos, muito procura equivocadamente os dons espirituais. O problema, amados irmãos, é que atrás muitas vezes do suposto dom espiritual haja um espírito imitador de línguas estranhas, um espírito que está imitando línguas estranhas. Dentro da igreja tem isso, amados irmãos. Você precisa compreender isso. Você precisa entender que falar em línguas estranhas, você deve falar em particular com Deus. Você pode trancar-se no seu quarto e orar a Deus, falando em línguas estranhas. A sua alma vai ser edificada. Você vai ser edificado. O seu espírito vai ficar edificado.
Mas você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa analisar a palavra de Deus. Porque se você não alimentasse a sua mente, o seu intelecto, com a leitura diária da palavra de Deus, ainda que você fale 2, 3 horas em línguas estranhas, você corre risco de ser enganado por um espírito maligno. Você corre o risco de ser enlaçado por um espírito imitador, por um espírito que está te enganando, está te levando. O diabo, ele fala em línguas estranhas, mas ele fala perfeitamente, porque ele é espírito. Ele é espírito. E ele conhece a linguagem do espírito. Mas embora ele conheça, a Bíblia diz que o diabo conhece, sabe quem é Deus, que teme e se estremece, mas não obedece. E muitos cristãos, amados irmãos, nós temos visto nos dias atuais, a igreja, as pessoas, aquele verdadeiro repeté, saltando, pulando, caindo no chão. Mas passando dias depois, você analisa a vida deste irmão ou desta irmã. Você analisa o fruto que ele está produzindo. E você vê este homem, esta mulher, muitas vezes, vivendo na fornicação, vivendo no adultério, vivendo viciado, escravizado por espírito de vício, vivendo vida de derrota, vivendo vida amarga, seca, tribulada. E aí você analisa e pergunta: mas esse irmão não falava tanto em línguas estranhas? Essa irmã não falava tanto em línguas estranhas? Irmãos amados, vocês podem perceber que eu tenho pregado bastante, amados irmãos. E muitas das vezes, quando o Senhor me toma, que eu começo a falar em línguas estranhas, eu paro a minha ministração. Muitas vezes. E muitas vezes até eu corto a pregação, para que o meu espírito venha ser edificado. Mas eu procuro pregar a vocês com a inteligência da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela te liberta, a palavra de Deus te purifica. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e recebe imediatamente o poder para servir como instrumento nas mãos do Espírito Santo, recebe o poder para servir como testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não apenas testemunha no sentido de falar daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, mas ser como o próprio Senhor Jesus, agir como se fosse o próprio Senhor Jesus. Um testemunho vivo da palavra de Deus, um testemunho vivo de alguém que está vivo, já que Cristo já não está mais morto. Cristo já ressuscitou. Já que ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa a testemunhar com a palavra, usando a palavra de Deus. É fácil entender isso, amados irmãos. Para isso, não é preciso necessariamente ser um cristão que fala as horas e horas em línguas estranhas. Não, amados irmãos. Você tem que se alimentar com a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus flua dentro de você. Eu não estou falando para você não falar em línguas estranhas. Você pode falar em línguas estranhas, orar em línguas estranhas. Eu oro em línguas estranhas, eu falo em línguas estranhas, mas a minha mente fica vazia. Eu preciso alimentar a minha mente com a palavra de Deus, para que eu possa compreender e ser revestido. De outra maneira, se tu bendizes com o Espírito, como dirá aquele que ocupa o lugar de indouto, aquele que não conhece? Como ele dirá amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz? Porque realmente tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Você que é pregador, meu irmão, você que é pregadora, minha irmã, use o poder, usa a autoridade que o Senhor te deu, de proclamar o Evangelho, de falar claramente, combata o pecado, combata a iniquidade,
Combata aquilo que tem contaminado a vida do cristão. Mas usa a palavra genuína, o poder que o Senhor te deu. O poder de usar a tua língua. A Bíblia diz que a tua língua é a pena de um destro escritor. Você escreve a história da tua vida, profetizando bênção, usando o poder que Deus te deu. Amados e diletos irmãos, este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor conceda a cada um a presença imutável do Espírito Santo. Que o Senhor venha batizar você com o poder de falar em línguas estranhas. Mas seja inteligente, meu irmão. Seja inteligente, minha irmã. Procura se edificar mediante o poder e a unção do Espírito Santo, mediante a unção da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com Deus se torna um só espírito com Deus. Aquele que conhece a verdade vos libertará. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nunca irá contender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verbo de Deus. Amém, amados irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.